Bom dia a todos, bom dia Fabíola, bom dia aos nossos colegas que compõem com a gente essa plenária. Vou fazer uma opção pelo pragmatismo. Primeiro é a nossa percepção da razão de alguém ter começado a construir um modelo cooperativo. Falo isso porque em algum momento da história foi deturpado. Com a origem, as cooperativas, a ideia do modelo cooperativo tem a sua percepção, a sua organização, a partir do que era naquele momento da falência do Estado. O Estado não conseguindo dar algumas respostas que as pessoas precisavam, que a sociedade precisava, pensou-se no modelo para que a coisa pudesse, as pessoas pudessem ter a sua prosperidade pelo trabalho e por esse modelo. Eu começo por aí para poder justificar onde eu trabalho, assim, dizer que cooperativa não é o Estado e o Estado não pode ter um pensamento que acontece muitas vezes, se apropriar do termo cooperativa ou das cooperativas para fazer as suas vontades. Essa independência das cooperativas é fundamental para que ela possa se estruturar como negócio. Emancipado, por isso, sociedade de pessoas, pelo trabalho. Não há cooperativa sem trabalho, os dois termos têm que andar junto. Eu digo isso até para dizer que em alguns momentos da história, os governos, usando da habilidade do poderes que tinham, se apropriaram do termo cooperativa para justificar ou criar condições para que as suas políticas de governo pudessem chegar nas pessoas. E isso foi muito ruim em algum momento da história, até para o próprio cooperativismo. Quando você olha para os últimos anos, os anos recentes, pode dizer no mundo todo, você percebe que as cooperativas que voltaram à origem, ou seja, da independência dos seus negócios, e resolveram elas pautarem os governos, percebe-se que não só as cooperativas tiveram um caminho de prosperidade, como as regiões aonde elas estão impetradas, as pessoas tiveram prosperidade, por isso valeu a essa sociedade de pessoas, e naturalmente quando você olha para os índices de um retorno, e o governo às vezes se apropria dele, não é dele, resultado da presença forte dessas cooperativas. Isso eu digo para chegar já no parlamento, e aí marcou muito a oportunidade que eu tive aqui na casa de presidir a Frente Parlamentar do Cooperativismo, porque na essência, você quando vem ao parlamento, no caso Brasília, você sempre tem que lembrar das suas origens. E quem me trouxe até aqui foram as cooperativas. Portanto, toda ação minha no parlamento ela deve ser o quê? Entregar àqueles que me enviaram para cá a sua expectativa, para que eu não os frustrasse. Isso me obrigou, de certa forma, a ser fiel aos cooperados na minha ação em Brasília. Portanto, isso orienta o meu trabalho no meu dia a dia. Qual a outra parte muito importante disso? A importância disso é que as cooperativas também, no caso do meu estado, me reconhecem como parlamentar, me reconhecem como político e me dá a oportunidade para que eu possa exercer o meu mandato. Não tem nenhuma relação de promiscuidade nisso tudo, porque isso é tudo bem pactuado, inclusive com a sociedade. As pesquisas que a OCB faz, que o setor faz, quando eu vou ao meu estado, eu sou identificado como deputado à origem do agro, à origem das cooperativas. Então, isso cria esse elo de responsabilidade que muitas vezes eu não percebo, talvez com dificuldade em outros estados e, quiçá, também em outros países. Então, essa relação, vou chamar de profissional, ela é extremamente importante para que eu, ao decidir os meus votos, as nossas posições aqui em Brasília, eu as decido pautado na orientação
aqui da nossa Assembleia Nacional. Não tem nenhum voto meu que é em contraponto a eles, tendo em vista essa relação, como se eu estivesse aqui trabalhando efetivamente para isso, porque eu acredito nesse modelo. Por que eu faço isso? Porque eu acredito no Estado de mais cooperativas e de menos governo. Às vezes a gente fala, aqui no Brasil, meu caro colega Luso, precisa de menos Estado. Aí quem tem uma ideologia diferente da minha, os esquerdistas, não, o Estado tem que ser forte e poderoso. Esse é o equívoco. Menos Estados não significa que as pessoas não vão ser atendidas. Mas quem que pode atendê-las? As cooperativas. E, efetivamente, numa inserção do mundo capitalista, que nós estamos, não tem como negar, não vai com outra discussão, nenhum outro modelo prosperou, não tem nenhuma outra nação que fez um outro modelo que seja sinônimo de prosperidade de Estado e de pessoas, portanto, criar esse ambiente para que a prosperidade venha pelas cooperativas. E ela cumpre esse papel. Por isso eu fico muito satisfeito com o nosso resultado. Quando eu olho os indicadores, vou dizer, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, percebe-se qual é a razão de municípios ou estado que as cooperativas são fortes, que o DH é positivo. O governo vai lá e diz que é dele. Não. Ali significa que tem menos governo e tem mais inserção do setor produtivo na questão econômica e as pessoas conseguem avançar e evoluir. Por isso eu consigo reduzir o Estado, onde tem cooperativas fortes, profissionais, sem essa relação de promiscuidade para com o Estado, significa que ali eu preciso de menos Estado e ali eu fortaleço a cooperativa. Primeiro ponto importante, os governos falam em transferência de renda. Não tem instituição nenhuma que transfere mais renda do que as cooperativas. Ela tem capacidade de transmitir renda efetiva. O sistema cooperativo de crédito brasileiro, pegando as duas centrais recentemente, devolveram aos cooperados entre devolução das sobras, mais juros ao capital, mais economia de tarifas, aquela que nas cooperativas de crédito são menores do que nos bancos públicos e privados, um período curto aí, 80 bilhões de reais. É o maior programa social do Brasil. Transferência de renda efetiva por quê? Para as pessoas. E aí isso é importante porque estimula o trabalho, que essa devolução é proporcional à sua participação na cooperativa. Então eu transferi renda para as pessoas. No mundo de capital, quem tem renda e tem dinheiro busca a sua liberdade. E eu não entro no que você vai fazer com esse dinheiro. Esse dinheiro é seu. Governo, ele às vezes olha para isso, não, mas se esse 80 bi tivessem no meu caixa, eu ia fazer um monte de política social, mas não teria a inclusão e a responsabilização das pessoas. Por isso que foi uma luta nossa árdua da novo sistema tributário, foi manter o ato cooperativo, que foi essa inteligência de negócio, da não tributação entre eu e a cooperativa, para que eu possa criar viabilidade do negócio e participar do mercado. Essa inteligência, eu sempre cito ela porque ela fala com o caminho, com o horizonte das nossas cooperativas. Não sei se me deram um negócio para passar aqui, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, mas não sei nem para onde aponta. Será que é para que lado? Hein? Bom, acho que não vai funcionar. Passa para a gente, por favor. Eu só queria, para poder mostrar os números, explicar isso na prática, como que funciona. Né? Aqui, essa primeira tela, isso aqui é extremamente importante, a gente entender essa nossa participação. As cooperativas brasileiras, para quem são de outras origens, no Brasil muito forte no agro, né? E aí tem uma explicação porquê do agro. O agro está ligado ao interior. No interior do Brasil, as igrejas foram muito importantes para a organização da comunidade. E aí, principalmente as igrejas, as luteranas, as igrejas católicas e outras igrejas também, muito influenciado pela colonização, principalmente colonização dos italianos, dos alemães, dos austríacos, quando vieram para o Brasil, já trouxeram essa percepção de menos Estado, né? Essa concepção que é um Estado que não entregava. Os nossos imigrantes vieram, muitos deles fizeram a opção de vir para o Brasil, porque na sua origem o Estado não dava mais condições. Então vieram com essa percepção de uma independência. Com a presença da igreja, por isso que no agro
as cooperativas cresceram muito mais rápido, porque o agro está no interior, as igrejas têm um papel importante nisso, e aí você tem essa percepção, e hoje as cooperativas, claro, elas migram do agro para o espaço urbano, o exemplo disso são as nossas cooperativas médicas, as nossas cooperativas de crédito, principalmente, mas ela tem essa raiz extremamente importante, porque se é do agro, é do interior, está ligado a princípios, a valores, a moral, coisas que transcendem a própria lei, as regras do nosso dia a dia. Então, isso, só para mostrar esse foco, pode passar. E resultados são extremamente importantes do que nós podemos obter. Você imagina que o saldo médio de crédito concedido em 18 a 23, eu estou falando de 52 bilhões de reais. Quer dizer, são números exorbitantes que aí você coloca em termos da economia brasileira. E qual é a nossa atuação prática no nosso dia a dia? Todos os dias no Congresso Nacional nós precisamos de estar atento. Eu consigo fazer isso sozinho? Não. Quem faz isso para mim é a OCB, que pela Fabiola, pelo Márcio, pela Tânia, por toda a equipe, eu digo que a melhor assessoria de frente da Câmara dos Deputados é do sistema OCB. Nunca falhou. Eu digo isso quem está do outro lado, porque se falha, impacta no meu mandato. Portanto, a prontidão, a ritidez, a objetividade facilita muito o meu trabalho. Impossível eu realizar um trabalho parlamentar sem essa assessoria direta e objetiva. Aí vocês pegam lá, os números são números, porque, olha, são 268 reuniões com o governo. Dá trabalho. E é com o governo para discutir com o governo, para levar a proposta para o governo, para alterar a pauta de governo. Porque o governo, quando lança uma proposta, ela vem genérica. E eu tenho que olhar essa proposta a partir da nossa visão cooperativa e ter capacidade técnica. Por isso que a OCB cumpre um papel importante, moral e tudo mais, para discutir e pautar o governo. E quando for preciso, mobilizar a sociedade, porque ela também pressiona o governo. Isso faz muita diferença. Você imagina que 45 reuniões com ministros e agências reguladoras, é uma agenda quase que diária, né? É uma média de uma agenda por dia, se você olhar um pouco mais do que os nossos dias úteis. Quando você olha aqui, você imagina que tem 3.121 instruções normativas que foram publicadas no Diário Oficial da União, que tem impacto no negócio cooperativo. Então, sem essa assessoria que a OCB faz para nos permitir, é impossível esse nosso trabalho. São 5.500 proposições acompanhadas no Congresso que têm impacto no nosso negócio cooperativo. Foram 327 sessões deliberativas acompanhadas só no ano, o trabalho que se dá nos bastidores. E por 67 vezes nós conseguimos retirar projetos prejudiciais às pautas de votação, é enfrentar o governo. Esse retirar é convencer o governo, volta a dizer, o governo está pensando na vida dele, ele tem um plano de 4 anos. O nosso é um plano de negócio, é um plano de carreira, é um plano de vida. Por isso que eu sempre digo, não dá para imaginar a cooperativa submissa a governo. Nesse caminho, tanto executivo e legislativo, você vai para o judiciário. Infelizmente, no Brasil, o judiciário perdeu a sua rota, perdeu a razão da sua essência, da sua existência, e ele tem uma intromissão direta no sistema executivo e no sistema legislativo, tendo em vista o empoderamento que foi dado a ele, fruto de um processo histórico. Por isso, também temos que atuar lá, e foram 12 processos que nós fizemos, acompanhando quase 20 mil decisões do STJ e 3.600 e pouco do STF, que teriam interferência no nosso negócio. Daí, para poder finalizar efetivamente, nós temos algumas ações que podemos estar implementando no caminho futuro, mas vou dizer para vocês, sim, da importância das origens. Quem me trouxe para Brasília não foi a OCB, não foi a política. Quem me trouxe para Brasília foi as cooperativas. Portanto, voltando às bases de todos vocês, a importância de lá na base, lá no município, essa participação política das cooperativas. Nós temos que eleger os nossos, nós temos que contratar os nossos, porque se eu trago um deputado para cá, que ele também é cooperativa, em algum momento ele pode decidir pelo outro lado. Se eu trago um deputado que só gosta de cooperativa e acha que cooperativa é um negócio bonito,
ele, no momento difícil do Congresso, ele vai optar pelo lado mais fácil, que são as benesses que o governo oferece, por exemplo. Então, voltando a tudo isso, a importância da base fazer essa efetiva participação, e nós elegemos vereadores, elegemos deputados estaduais, elegemos deputados federais e senadores, por consequência, prefeitos e governadores, e quiçá um dia eu sonho que o Brasil possa ter, inclusive, um presidente que venha do sistema cooperativo, que efetivamente, se ele vier e tiver essa percepção, a organização do país vai dar sim a liberdade e emancipação das pessoas pelo trabalho, pelas regras e, naturalmente, por princípios éticos e morais que remetem à nossa origem. Espero ter dado, a princípio, a minha contribuição.